Olá, seja abençoado em mais um programa Conexão Getsemane. Eu sou o pastor Welbert Aquino e hoje você vai ter uma surpresa. Seja abençoado em mais um de nossos programas. Hoje eu comecei com a vinheta falando que você teria uma surpresa, porque hoje nós vamos ter uma aula de história sobre a história da igreja protestante no Brasil e aqui em Belo Horizonte. Temos a honra de receber, para estar assim esclarecendo muitas dúvidas para a gente, o pastor Walter Marra, que hoje é um homem da comunicação. Seja bem-vindo, pastor. Antes de te apresentar, eu quero te cumprimentar e agradecer pela honra de ter você aqui conosco. A honra é toda minha, pastor Elbert. Quero te agradecer por esse convite e convidar você a conhecer um pouco da nossa história, como foi a chaga dos protestantes em Minas Gerais. Pastor Walter, antes de a gente entrar nesse assunto, eu queria que você falasse um pouco para o pessoal de casa. Quem é o pastor Walter Marra? Pastor Elbert, eu nasci em 20 de maio de 1954, portanto, daqui a uns dias estou completando mais um ano de vida, e me converti dos 18 para os 19 anos. É um trabalho lindíssimo da primeira igreja presbiteriana. Era um trabalho na Praça 7 e eu tenho um testemunho muito forte, porque naquela época eu estava frequentando um centro espírita no bairro de Santa Teresa. E aquele era o meu trajeto para pegar o ônibus para ir para o centro espírita. E atravessando ali a Avenida Amazonas, eu vi um grupo de jovens, que anos depois eu vim participar desse grupo, chamado Jovens Testemunhas, e parei para ouvir ali aqueles cânticos maravilhosos, vencedores para Cristo na época. E ali eles pregaram para mim, mas eu estava totalmente dominado pelo espiritismo, pela doutrina espírita. Mas um daqueles jovens falou: olha, eu não posso te convencer nem abrir a tua cabeça. E colocou: mas chega em casa e lê esse versículo que eu estou colocando no teu bolso. Eu desafiei Deus naquela noite, porque eu voltei para casa e quando eu cheguei em casa, meu pai católico, a Bíblia do meu pai encostada. De enfeite ali na mesa. De enfeite, né? Eu peguei e falei: olha, eu vou primeiro abrir para depois olhar o versículo. E ali abri, e quando eu tirei, estava lá Salmo 23, e a Bíblia saiu no Salmo 23. Eu vim compreender que eu estava andando pelo vale da sombra da morte, porque anos depois aquele jovem me explicou. E assim eu iniciei ali pela igreja presbiteriana. As coisas de Deus são tão sobrenaturais, né, pastor Walter? O senhor chega em casa com um bilhete no bolso, um folheto naquela época, de suma importância, abre a Bíblia, e a Bíblia está justamente no Salmo, cai justamente no Salmo 23, o Salmo que estava dentro do folheto escrito. Justamente. E aquele Salmo ele é muito profundo, porque a gente vê que tem uma passagem que diz: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, E a gente observa depois que o Senhor nos resgata, que nós andamos por este vale muitas vezes. Eu estava andando por aquele vale. Então, o senhor já respondeu, você não é filho de pais evangélicos, converteu-se com 18 anos, Você é muito atuante aqui na região nordeste ali, de Belo Horizonte. Fale um pouco sobre isso. A verdade é que eu sempre morei nessa região. Eu via Pampulha. Como é que é o nome do bairro lá? O bairro Palmares, Santa Cruz, aquela região, Santa Cruz. Certo? E a verdade é que, por nós andarmos nessa região, nós tivemos também uma importância muito grande nas questões de busca do povo evangélico, porque eu sempre gostei de envolver. Eu nunca fui assim de tomar partido de um grupo, porque eu sempre pensei e descobri cedo que Israel tinha 12 tribos. Olha que massa. Então, eu nunca olhei assim para o povo de Deus como uma única tribo. Então, procurei entender cada denominação. Certo? E desta forma, eu sempre me relacionei, mesmo estando ali na igreja presbiteriana, com diversos grupos. E aqui nessa região, eu acredito que a 8ª igreja é um decreto, porque a gente abriu um monte de oração, que era ali onde o Shopping Del Rey. Foi um dos primeiros montes dessa região. Nós abrimos ali, e hoje já não existe mais, que tiraram ele, e depois abrimos aqui o Monte Palmares. O primeiro monte, então, foi ali onde hoje é o Shopping Del Rey? Nessa região, sim. Nós tínhamos aqui em Belo Horizonte o monte do bairro Tupi, tínhamos o monte onde era ali a Mendes Júnior, no Buritis, e tínhamos aqui o monte
do Shopping Del Rey. Tá? Aí, quando acabou o Monte Shopping Del Rey, nós conseguimos começar a orar, e não tinha o bairro Palmares ainda, onde é o atual Monte Palmares, que inclusive eu faço um apelo, né, que possamos organizar essa pretensão, né? Ali uma equipe para cuidarmos daquele monte, que ele é muito importante. Isso, né? Oficializar. Não existe ainda uma gestão. Não, já existe uma proposta, inclusive, né? A gente sempre foi convidado essa proposta para que o monte do bairro Palmares possa ser criada uma associação que cuide daquele monte. A minha experiência dessa área vem que eu participei também da Mocidade para Cristo, que recebemos um comodato onde era a Lagoa dos Ingleses, hoje ela está lá no Morro do Chapéu, que era desta forma, né? E o Monte Palmares também pode ser, pastor, aproveitando um comodato durante tanto tempo, porque aquela área ali pertence à prefeitura, sabe? O senhor participou, então, do MPC, MPC. Que era o mesmo projeto, é um projeto parecido. Mais ou menos, parecido. Desculpe ter te interrompido, continua. Pode ser um comodato? Um comodato. O MPC foi desta forma, onde hoje é o Alphaville, ele recebeu 100 anos ali para poder usar aquele local. E ali foi uma benção para a mocidade. Até então não existia acampamento, que eu vou falar, porque o primeiro acampamento também construído, eu participei da construção dele, tá? Que foi o Ebenezer, através da primeira igreja presbiteriana. O acampamento eu gosto, Ebenezer. Eu gosto de citar a igreja presbiteriana porque ela foi de uma importância vital na minha vida, em tudo, na minha formação. Eu me recordo que em 1972, quando eu cheguei na primeira igreja presbiteriana, todos os primeiros alunos que passavam nos vestibulares de Belo Horizonte, em primeiro, segundo, terceiro lugar, saiu daquela igreja. Aquela igreja, ela trouxe uma inovação, uma renovação para essa cidade. Na sociedade Na mineira. sociedade. Nós tivemos lá um pastor maravilhoso. Esse pastor, reverendo De Noel, ele foi um pastor que esteve em frente à igreja de 70 a 77. E a equipe dele era muito boa. Eu estive lá até na chegada do Ludigero. Tive os 2 primeiros anos com o Ludigero. E esse pastor, ele fez com que diversos jovens tivessem a vocação de se tornarem pastores. Daquela época, da igreja presbiteriana, eu posso citar alguns nomes aqui, com muito orgulho. Foi que surgiu essa unção do pastor Jeremias, da 8ª igreja. Ele até então era lá no Colégio Batista, né? Isso. Na Floresta. Temos também a Laelce, da Igreja Batista da Lagoinha, que se converteu através também desses grupos Jovens Testemunhas, e eles pulverizaram, a primeira igreja presbiteriana pulverizaram uma unção ali na década de 70, maravilhosa em Belo Horizonte. Você estudou muito essa época, né? O pastor Jorge Linhares também nasceu ali naquele meio, naquela mesma Pastor Jorge Linhares, as pessoas acham, quando vê a gente sempre, mas pagou um preço, o Jorge Linhares, ele trabalhava e conciliava a igreja. Fui visitar o pastor, muito difícil. Fui visitar o pastor Jorge Linhares na construção do primeiro templo. Eu tive a oportunidade de estar ali com ele, até eu sempre trabalhei também na área de granito e fornecer o piso de entrada lá para ele. Olha. E eu fui pegar as medidas lá na Caixa Econômica Estadual. Então o pastor Jorge Linhares sempre foi de muita luta, muito trabalho e muita garra. Você sabia que o pastor Jorge Linhares foi funcionário da Caixa Econômica? Aliás, ele é um excelente desenhista, ele era E é desenhista, ele fala muito sobre arquitetura, né? Arquitetura, ele era... Para a gente fechar esse bloco, você vai fazer um comentário bem breve, porque nós temos muito assunto para falar, sobre o tema polêmico que nós vamos dar sequência depois. Política e igreja. Eu sou professor de uma matéria que chama Tratado de Lausanne. Infelizmente, talvez o pastor Jorge Linhares falou que eu sou marra, né? Às vezes eu sou marrento, mas realmente eu sou polêmico porque eu defendo o nosso povo acima de tudo, certo? E veja bem, a política é uma obrigação da igreja participar. E no Tratado de Lausanne, em plena Guerra Fria, na década de 70, se reuniram em Lausanne, na Suíça, 130 países evangélicos, cristãos, e foram ali elaborado um manual para identificar e dizer quais eram as obrigações das igrejas cristãs. E entre as obrigações das igrejas cristãs está também a participação social e política. Muito bem falado. O assunto só começou, hein? E você já viu que tem muita bagagem. Que Deus continue te abençoando. Até o nosso próximo bloco. Se você perdeu o início desse bloco, pode procurar no YouTube ou na internet. Continue aí, até daqui a pouco.
Olá, você é bem-vindo a mais um bloco. Eu sou o pastor Welber Aquino e eu estou tendo hoje aqui a oportunidade de, junto com você, ter uma aula de história sobre a chegada e a história dos evangelhos. Como muito bem falado, citado pelo pastor Walter, a gente não pode deixar o passado para trás, porque o passado cria vida naquilo que hoje está construído, né? Você tem que mostrar, dar honra àquelas pessoas, porque foi uma história de muita luta, né? Por exemplo, você está escrevendo um livro, pastor, sobre a história dessa chegada, dos evangélicos em Belo Horizonte. A verdade, pastor, esse trabalho começou há 10 anos atrás. O título é Memorial Brasil Evangélico e a intenção é justamente de mostrar e fazer com que nós possamos valorizar tudo que somos. Nós temos escolas, faculdades, nós temos escritores, nós temos o de melhor, porque somos o melhor, porque somos filhos de Deus. Aleluia. Aqui tem uma revista que o senhor escreveu, essa revista foi o senhor que criou. Municípios Mineiros, é uma revista política, mas baseado também, como eu fiquei um tempo sem poder dar continuidade no Memorial Brasil Evangélico, nessa revista eu escrevo um caderno chamado Memorial Minas Gerais. E o Memorial Brasil Evangélico é justamente para podermos trazermos ao conhecimento dos mais jovens e de muitos pastores, né, que se converteram depois dos fatos, que homens valorosos passaram e desbravaram os sertões de Minas para levar o Evangelho. Aleluia. É muito bom você citar isso, porque a gente só dá valor àquilo que teve algum custo, né? E muitas vezes as pessoas não conhecem o valor do que aconteceu para que o Evangelho hoje chegasse até você. Por exemplo, eu vou contar um fato inusitado aqui, a história do cemitério. Fala com o pessoal de casa a história do cemitério. Associação do Cemitério dos Protestantes, fundada em 1844. Essa associação, pastor Elvis, foi criada pelo seguinte, porque os primeiros protestantes eram muitas vezes discriminados até na hora do sepultamento. Temos um fato que aconteceu com o fundador da Igreja Batista de Divinópolis por volta de 1920. Ele era um maquinista, chegado em Divinópolis, e ali um homem dedicado a Deus e não perdeu tempo, né, para poder fazer uma obra missionária. Passou-se o fato que ali fizeram a fundação da igreja, fez a evangelização, a igreja cresceu, mas quando a esposa dele faleceu, a Igreja Católica de Divinópolis, na ocasião, que não é a situação hoje, que somos inclusive parceiros em diversas áreas, não permitiu o sepultamento dela no cemitério local por ela ser protestante. Veja bem, nós não estamos criticando aqui a Igreja Católica atual. Nós estamos criticando situações específicas e isoladas da época. Isso é fato histórico. Histórico. Tá? Tem comprovação. Inclusive, a gente está aberto aí a receber padre para que possa também estar passando a postura dele, a posição dele com relação a isso. Talvez tenha vivido na época, tenha conhecido alguém da época, né? Mas isso está, inclusive, se pesquisar na internet, vai ver o fato. Porque nós temos, inclusive, diversas situações. A igreja também, Ipitangui, é uma igreja datada de antes da igreja em Belo Horizonte. Por que aconteceu isso, pastor? Porque geralmente os primeiros missionários vinham do Rio, né? Muitos vinham de navio, a maior parte deles, lógico, a totalidade, e ficavam em Juiz de Fora. No entanto, o primeiro cemitério, em 1844, que foi criado em Minas Gerais, cemitério protestante, foi em Juiz de Fora, na Serra da Mantiqueira. Tá aqui. A foto não vai dar para ver beleza, não, porque tá pequenininha. A gente vai dar um jeito de digitalizar e mostrar para vocês. Agora, o primeiro cemitério, então, foi em Juiz de Fora. Juiz de Fora, na região de Juiz de Fora. Tá? Aqui, você falou que ela não pode ser enterrada, a mulher do maquinista. Esse foi um exemplo que eu dei desse missionário, né, que ele trabalhava, inclusive, na rede ferroviária e que evangelizou, foi um batista que chegou em Divinópolis, né, que é datado de 1920. 1920. Veja bem, pastor, gostaria de deixar claro que essa trajetória, o estado de Minas Gerais é 1 milhão de quilômetros quadrados. Pregar o evangelho aqui é muito difícil, porque são 854 municípios, se não me engano. Mas veja bem, e para aqueles irmãos na época? Né? E ali o seguinte, começaram então desbravar, né, os missionários e não conseguiam entrar na capital de Minas Gerais, que era Ouro Preto. Até então a dificuldade era muito grande. Para você que não sabe a história, a capital era Ouro Preto, tá? Não era Belo Horizonte, não. É verdade.
E nessa ocasião, então, nós temos diversos fatos, né? Ali no final do século XVIII para o início do século XIX, de situações que sofreram esses missionários. Nós podemos dizer que muitas outras cidades foram evangelizadas antes do que a capital de Minas, Cordisburgo, Divinópolis, e essas cidades aí que no eixo de Juiz de Fora para o sertão de Minas Gerais. Saiu uma foto aqui, eles vão mostrar lá, nós estamos digitalizando a foto, eu vou mostrar rapidinho, só para você ter uma ideia, uma foto bem antiga, tem aqui a comissão construtora da nova capital. Isso. Arão Reis, Martins de Moraes, Manuel da Silva Couto, Eugênio Barros. O que é essa foto? Arão Reis foi o urbanista que projetou Belo Horizonte. A verdade é que aí Deus começa, eu vejo quando o Davi foi construir o templo, que o Ciro, rei da Pérsia, mandou pessoas, e Deus começa a trabalhar alguns homens para que o evangelho pudesse chegar na capital de Minas Gerais. Eu quero ressaltar o seguinte, que o capítulo do meu livro Memorial Brasil Evangélico iniciará-se por Belo Horizonte. É por isso que estou citando essa trajetória para a capital de Minas. Isso. Veja bem, então Arão Reis criou essa comissão, em 1894, ele ficou responsável pela construção e de urbanizar a cidade de Belo Horizonte. Uma foto linda aqui de uma igreja. Essa foto que Ok. o pessoal só vai ver rapidinho, mas nós vamos colocar ela aí digitalizada. Vai aparecer a imagem dela aí agora para você. Essa igreja. Essa igreja é a primeira igreja em Belo Horizonte. A primeira igreja. Eu digo que nós somos mais antigos, talvez, que a cidade de Belo Horizonte. Olha. Apesar da igreja ter sido inaugurada depois da inauguração da cidade de Belo Horizonte, já estava aqui os metodistas já. Os metodistas fizeram um trabalho maravilhoso. Eu costumo dizer que nós temos que ter orgulho de termos irmãos como os metodistas. Fizeram assim um trabalho de chegar Desbravador. até Desbravador. Aqui é a igreja metodista. Justamente. Só que você colocou aqui, mostrou aqui, tem mais coisa aqui em volta. Aqui, né? Aí, não, a igreja metodista, a lateral da igreja metodista, tem uma foto aí que mostra a fachada. E uma curiosidade, o trabalho dos metodistas foi tão interessante e tão maravilhoso, pastor, porque muitas vezes vamos pesquisar, e acontece muitas vezes isso no nosso meio. Nós escrevemos alguma coisa sobre a trajetória da nossa igreja. Veja bem, ele não é da igreja metodista não, tá? Porque senão fica parecendo que ele está fazendo uma propaganda para o Ministério Metodista. Existe, vamos achar muitos artigos que falam sobre este assunto, este tema, mas muitos não são abordados, porque precisariam de uma pesquisa mais profunda. E os metodistas, quando conseguiram a área para construir o primeiro templo na capital de Belo Horizonte, que chamava capital de Minas até então, cidade de Minas, veja bem, eles conseguiram também uma área para construir uma faculdade, que é o Isabela. Que é o Isabela Hendricks, que é uma escola metodista. Justamente. Veja bem a importância da igreja metodista. Então nós chegamos tanto na questão eclesiástica como também na cultural. E uma curiosidade sobre a construção da igreja metodista, que quase todo o material dela era importado, mas a base da igreja metodista foi fundida na área que foi construído o Palácio da Liberdade, juntamente com a construção do Palácio da Liberdade. A foto está aqui, não sei se você está conseguindo definir, mas vai ser mostrada para você digital aí agora. Então está lá pertinho do Palácio da Liberdade. A base dela está lá bem perto do Palácio da Liberdade. Você viu que está tendo uma aula de história, o bloco já encerrou, nós vamos colher mais um pouquinho de informação no próximo bloco. Continue aí. Para quem perdeu, chama para a sala para assistir e até o nosso próximo bloco do Conexão Getsemane. Olá, hoje com o pastor Welbert Aquino aqui, você tem a oportunidade de conhecer o pastor Walter, que está nos dando uma aula de história sobre a história da igreja evangélica. Pastor, no bloco anterior a gente terminou com a base da igreja metodista lá perto do Palácio da Liberdade, correto? Sim, correto. Foi sobre isso. E aqui tem uma foto do Juscelino. Por que essa foto está aqui? A verdade é que Deus tem seus meios para também apoiar o povo evangélico, o povo cristão. E na época os protestantes eram muito perseguidos e nós tivemos uma situação que aconteceu com a igreja metodista. A igreja metodista em 1912,
ela já estava estabelecida, e anos depois o templo da Praça Raul Soares começou a ser erguido. Um templo fantástico, material todo também importado, né? A dedicação deles também, vocês conhecem, né? Os nossos irmãos, os investimentos, né? E basta dizer que é ali que é o centro de Belo Horizonte, não é a Praça 7, a Praça Raul Soares é o marco zero de Belo Horizonte. Mas veja bem, em pleno vapor, a construção foi paralisada por perseguição e ficou, se não me engano, aproximadamente 15 anos parado. 15 anos parado. 15 anos. E Deus usou? Usou este homem aí, o Juscelino, então foi eleito prefeito de Belo Horizonte, e uma das primeiras medidas que ele tomou foi liberar a conclusão da construção da primeira igreja batista central de Belo Horizonte. Pastor Walter, é muito importante você falar isso, porque muita gente briga falando que a igreja não deve se envolver com política. E Deus pode usar a política para abençoar, em muitos casos, a situação da igreja. Uma igreja que ficou parada há 15 anos a construção. E aí ele foi eleito, Deus usou esse canal desse homem, que talvez nem era convertido na época, né, para liberar e assinar. Deus usa qualquer pessoa, qualquer coisa, para liberar aquilo que é da vontade do reino de Deus. Aqui nós temos aqui, ó, logo depois, na nossa linha de roteiro, aí, a inauguração do Templo da Assembleia de Deus. Se deu em 1956, né? Foi quando foi inaugurado o Templo da Assembleia de Deus, com essa foto aí. Nós observamos o seguinte, né? Que para onde a igreja também chega, vem o progresso. Nós podemos olhar aqui o bairro, né? Depois o pastor Jorge Linhares veio com a gente sempre para cá, que maravilha que você tornou isso aqui, né? Isso, e veja bem, ali a igreja Assembleia de Deus na Rua São Paulo, que todos vocês conhecem, passava o Ribeirão Leitão na frente da igreja. Passava um Ribeirão ali. Ribeirão, tá? E, inclusive, dizem, né? Estou aprofundando as pesquisas, que muitos assembleanos foram batizados ali. No Ribeirão, no Ribeirão ali, na Rua São Paulo. Na Rua São Aqui Paulo. É o primeiro batismo? Eu não tenho certeza se é o primeiro batismo, mas é um dos primeiros batismos, tá? Todas essas fotos vão aparecer para você na tela aí. Agora tem essa foto desses dois pastores, são dois pastores? Aí um é o pastor Anselmo, né, que eu me identifico, que foi a pessoa que em 1900, não sei, 2 anos depois da fundação da Igreja Assembleia de Deus ali, da inauguração, assumiu 1959. 1959. E o pastor Anselmo Silvestre, que também essa cidade foi grandemente abençoado por ele, um homem que entregou a sua vida totalmente ao Senhor. Tem a história do sueco, como que foi a questão do sueco? Em 1956, ele era um pastor auxiliar, né, de um missionário sueco, e me falta o nome agora, e ele foi fazer uma viagem à Suécia e faleceu. E, em seguida, o pastor Anselmo foi eleito e clamado pastor presidente da Assembleia. Essa foto aqui é uma reunião de obreiros lá da Igreja Assembleia de Deus. Ali na Rua São Paulo, que, por sinal, é a igreja onde aconteceu a conversão do pastor Jorge Linhares. Pois é, essa igreja é fundamental. E o trabalho do pastor Anselmo, pastor Evote, é fundamental para o estado de Minas Gerais. Esse homem, por ver... Mudou aí a história de muita coisa. Diz que o pastor Anselmo, você vê nas fotos aí, ele passou a ter uma situação de andar meio inclinado, de tanto que ele andou para pregar o evangelho em lombo de animais. Olha só. Então veja bem, meu irmão, a gente tem que sempre valorizar essas situações, valorizar a comunicação, valorizar o estudo, né? Existia uma cultura antiga que o povo de Deus era um povo sem comunicação, sem instrução, né? Graças a Deus, né, pastor Walter? Isso aí foi abandonado, a gente encontra pessoas cultas no meio evangélico, e hoje são bases para vários estudos científicos. Veja bem, o senhor está criando aí uma história que talvez pouca parte da população brasileira hoje sabe que Juscelino Kubitschek teve uma atitude que foi fundamental para a abertura da igreja aqui em Belo Horizonte. Sim. Temos outros fatos e cidades, igual a cidade de Lavras, que a igreja presbiteriana tem um Instituto Gamão, na cidade de Lavras, e esse instituto tem mais de 100 anos. Ele foi fundamental ali para a cultura, para a educação em Lavras, né? Hoje é uma faculdade, e estive, certa ocasião, conversando com a escola de agricultura que tem lá, a ESAL, e foi me informado que parte do terreno que foi constituída a faculdade, a ESAL, lá em Lavras, foi doado pelo Instituto Gamão. Olha para você ver. Deixa um recado para o pessoal que está em casa, depois dessa linda e maravilhosa e tão importante aula que você deu para a gente hoje. Eu gostaria de dizer para todos vocês que nós somos o que tem de melhor sobre a terra. Eu tenho certeza que, se olharmos para o mundo, vamos ver que dos 10 maiores países do mundo,
no mínimo 7 deles são cristãos, são protestantes, são servos de Deus. Que você possa valorizar o povo de Deus e aqueles que têm feito realizações para o reino de Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Aleluia. O pastor Walter é diretor hoje da Rádio Feliz, né, que é até da Igreja Paz e Vida, diretor comercial da Rádio Feliz. É também aí bem atuante na área de organização e associação dos jornalistas. Justamente, né? da JOB. A JOB, isso. Tem algum contato para a pessoa querer saber mais alguma coisa? Sim. Você quer deixar um telefone? Sim, pode. Meu telefone, que é o Zap também, o WhatsApp é o 31 99903 5858. Estou à disposição. Pastor Walter. Eu tenho um acervo muito grande de foto, pastor. Fotos antigas de bairros de Belo Horizonte, desde a fundação de Belo Horizonte, que está à disposição para você fazer uma amostra na tua igreja, certo? Se quiser levar o pastor Walter também, pode levar. Repete o telefone, 31-99903-5858. Tá? Vai aparecer escrito aí embaixo, e como não poderíamos deixar, hoje nós temos a palavra de Deus. A nossa palavra hoje se encontra em 1 Coríntios 9, a partir do versículo 22 até o versículo 27. Vamos lá, lê comigo aí. Para com os fracos tornei-me fraco. Palavras de Paulo. Para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que para que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, para obter uma coroa que logo perece, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro com quem corre sem alvo, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. Paulo fala aqui da questão do sacrifício, se esforçando para falar desse lindo evangelho, não esquecendo o passado, contando a história, tendo a oportunidade de levar um homem desse na sua igreja, ou ouvir as palavras dele, tendo a oportunidade de entender a história de homens que foram muito importantes para a sociedade, mas principalmente foram muito importantes para Deus. E você, o que tem feito para Deus? E não podia deixar, né, pastor, de dizer, eu sou Getsêmani, e você? Nós somos Getsêmani. Amém. Até o nosso próximo programa, Conexão Getsêmani.